Olá, estou fazendo a terceira tentativa, entrando aqui ao vivo no Grupo Construa. Se você não pertence ao grupo, eu faço convite para você participar deste grupo de desenvolvimento humano, onde eu levo a troca de mindset, que é a programação da mente. E mudei aqui de lugar para ver se o sinal aqui está melhor. E estava trabalhando antes de viajar lá para Floripa, né? Que eu fui lá ao evento da Márcia Luz, coach palestrante, que foi um evento maravilhoso. Eu estava trabalhando aqui com as polaridades, dualidades e hoje vou voltar a falar do tema. Oi, Valdir, voltou de novo aqui comigo. Estou com um probleminha de sinal, mas acho que agora eu consegui o sinal bom. E aí eu estava mostrando para vocês que eu ganhei um Oscar. Vou mostrar aqui para vocês, olha lá. Este foi o Oscar que eu ganhei de determinação. Foi o primeiro de muitos que eu vou ganhar, gente. Muito feliz, porque eu sou uma coach determinada. E para quem me acompanha no grupo Construa desde a sua formação, viu esta transformação que a Shirley Morata teve, né? Porque eu sou professora de inglês e hoje sou coach também e coach pessoal de transformação. Então, pela minha própria experiência, eu vou ajudar muita gente a se transformar também. Agora conseguiu, né? Boa tarde, Valdir. Eu tô vendo agora as mensagens e que legal. E falar sobre o tema de hoje, dessas polaridades, dualidades que a gente começou a trabalhar a partir do documentário de Deepak Chopra, que foi o efeito sombra. Nós já trabalhamos a ingratidão, da ingratidão até a gratidão, da intolerância à tolerância, da alegria ou melhor, da tristeza à alegria. E hoje a gente vai trabalhar polaridades que na verdade não são polaridades, porque não são forças opostas, que é o medo e a coragem. Porque a coragem, ela não é ausência de medo. A coragem, ela é um passo adiante do medo. Porque não significa que uma pessoa que tenha coragem, ela não tenha medo. Significa que ela enfrenta, que ela coloca algo na frente. E ela coloca o quê? O coração. Então a coragem é você colocar o seu coração, a sua determinação à frente deste medo. Então eu gostaria de falar para vocês que ontem eu fiz uma enquete, acabei não fazendo live porque eu estou um pouquinho gripada, só me dá licença para tomar água. Como eu estou um pouquinho gripadinha, ontem eu acabei não entrando. Mas eu gostaria de dizer que ontem eu fiz uma enquete no grupo perguntando se as pessoas têm mais medo de coisas palpáveis, de coisas não palpáveis ou de ambas. E tiveram as respostas ali. Mas existiram algumas pessoas que falaram que não tem medo de nada, de nenhuma coisa. E aí eu gostaria de questionar essas pessoas que falaram que não tem medo, porque o medo, ele é típico do ser humano. E não somente o ser humano, mas também os animais. Porque ter medo é uma preservação, é um instinto de você se preservar. Porque se o ser humano ou os animais não tivessem medo, eles iriam se entrar em extinção. Porque é o medo que faz com que a gente se proteja. Então, quando a gente fala em medos, a gente tem que pensar nessa sensação que a gente sente, onde o nosso corpo ele entra num estado de alerta, onde ele vai ou fugir ou ele vai reagir, atacando. Então é típico de todo ser humano. Só que assim, se a gente for pegar os nossos ancestrais lá no comecinho do planeta, pegar os primeiros homens, eles tinham que sair à caça e eles iam pegar grandes animais. Então eles tinham que estar preparados com esse medo que vinha para que eles pudessem ter essa energia de atacar o animal, ou quando viam que não iam poder sobreviver, dependendo do animal, de poder fugir. Olá, seja bem-vinda, Celeste, que bom que você está aqui também. Então, todos nós temos este medo. Só que nós, hoje em dia, não estamos saindo aí à caça.
Então, às vezes, essa mesma sensação que os nossos ancestrais sentiam, às vezes a gente sente por uma coisa que não é tão grande. Até eu confessei ali que eu tenho medo de barata, e a barata não vai me atacar a ponto de me matar. Então acaba sendo um medo exagerado, porque ele não está me prevenindo, né? Não está me protegendo, desculpa, me protegendo de nada. Ele apenas é um medo que eu tenho de uma coisa que não vai me causar nenhum dano. Então, a gente tem hoje em dia que perceber esse equilíbrio à medida que sentimos medo. Será que esse medo realmente ele faz sentido? Ou não? Então, vamos lá, de volta à história da barata. Eu vou contar para vocês que eu tinha tanto medo de barata que eu pegava inseticida e chegava perto dela, ela abria a asa dela, sabe aquelas voadoras? Eu já tinha medo de seguir adiante com inseticida perto dela. Às vezes eu fechava a porta e falava, ai, deixa ela lá. Porque era tamanho o meu medo que me impedia de até me aproximar dela. Até a hora que eu falei assim, peraí, isso aqui é real? Eu preciso ter tanto medo assim? E já contei em outras oportunidades, gente, tá passando helicóptero aqui. Deixa o helicóptero passar para eu continuar com vocês. Estão escutando? Vou aproveitar para beber água, gente. Então, eu já contei em outras oportunidades para vocês que eu tinha muito medo de cachorro. Oi, Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu tinha muito medo de cachorro. E esse meu medo, ele fazia com que se eu estivesse andando numa rua, se eu visse um cachorro do outro lado, ou melhor, na minha mesma calçada, eu atravessava a rua. Tamanho era o meu medo. Se eu fosse na casa de alguém que tinha cachorro, eu agarrava na pessoa e falava assim, não, eu tenho medo, me protege. Até um dia que eu fui chamada, né, convidada para dar aula na casa de uma querida aluna minha, e ela me avisou pelo telefone, eu tenho cachorro. E eu falei, eu vou deixar de dar aula porque ela tem cachorro? Então eu enfrentei esse medo. Como que eu enfrentei? Com a cautela. Eu tinha medo de ser mordida? Tinha. O cachorro era bravo? Era, cachorro bravo. Mas aí eu conversando com a aluna, eu falei assim para ela, vamos ter cautela. Segura o cachorro na coleira e deixa ele aqui embaixo da mesa. Caso ele venha me atacar, você segura ele. Então, como que eu fiz para enfrentar o medo? Não foi aquela coragem enorme, mas foi com cautela. E é assim que a gente deve enfrentar os medos. Só que a gente tem que encarar também que existem medos que eles acabam sendo tão intensos, porque eu falei para vocês que o nosso corpo, ele produz alguns efeitos químicos, e esses efeitos químicos vão fazer a gente reagir ao medo, né? Atacando ou fugindo. Mas quando o medo ele acaba sendo muito exagerado, vem aí as fobias. Uma fobia, ela acaba fazendo com que a pessoa sinta no corpo dela vários efeitos químicos. E isso acaba se tornando até algo que ela precisa de ajuda médica. Dando aulas, eu tenho um tema que falo sobre fobias. Existem mais de 500 tipos de fobia, gente. Fobia desde de cobra, de aranha, fobia de altura, né? Fobia de lugares fechados, pessoas que têm medo de aquela fobia social, de poder estar em contato com pessoas. E quando um medo ele chega a ponto de virar uma fobia, é necessário ter ajuda médica. Gente, hoje tá aqui barulhento. Eu tive que fazer a live aqui fora, mas tá barulhento. Mas acho que vocês estão me ouvindo. Então existe a necessidade, sim, de ajuda médica. E aí tem gente que tem medo de, às vezes, encarar que precise de ajuda médica e acaba ficando com essa fobia e não procura ajuda.
Por quê? Porque acha que vai ser discriminado pela família, acha que vai ter uma discriminação social por confessar fobias. Só que tem que entender que é um processo químico do corpo. O nosso corpo, ele é, além da parte física, a parte química, e tudo isso é o nosso ser. Então, se você tem fobia, procure ajuda. Uma outra coisa que desregula o nosso medo, fazendo ele ficar mais intenso, é o pânico, que é uma doença que existe muito hoje. E o pânico faz com que a pessoa paralise. Ela começa a ter suor excessivo, ela tem o coração disparado. Eu conheço uma pessoa que ela estava dirigindo o carro dela e ela chegou na beira de um túnel, né? Tinha um túnel que ela tinha que atravessar no Rio de Janeiro e simplesmente ela teve um ataque de pânico. E ela não conseguiu entrar no túnel. E depois teve que entrar em tratamento psicológico e até psiquiátrico. E isso, com os medicamentos, ela melhorou. Então não é para se sentir mal também por ter fobia, por ter pânico. É simplesmente você procurar ajuda. Porque nós, quanto a seres humanos, nós estamos aqui para desenvolver. E se nós precisamos, às vezes, de médico, porque a gente tem um problema como um resfriado, você vai precisar de medicamento, ou quando você quebra uma perna, você precisa de gesso, precisa de analgésico, por que não tomar o medicamento para fobia, para pânico? Isso vai te auxiliar, e muito. E falar de outros medos, de coisas não palpáveis, tem pessoas que têm medo de falar em público, tem gente que tem medo de mudar de emprego. E esses medos a pessoa tem que pensar também, é um medo real que eu tenho? Ou é um medo também imaginário? Como eu falei, medo de barata, de lagartixa. O quanto você mudar de emprego é um medo real. Porque muitas vezes o que você teme não é o emprego em si, que vai ser um novo emprego. O medo que você tem é de ser julgado, é de não ser amado. Então, na verdade, não é o objeto em si, mas a consequência de um ato. Então, você falar em público. O medo não é falar em público. Tanto é que tem gente que nunca falou e tem medo. É medo do quê? O que vão falar de mim se eu gaguejar? O que vão falar de mim se eu errar a fala? Então, o medo é da consequência. Então, aí é a hora de você praticar a atenção plena, como eu falei também no meu grupo, trabalhei com atenção plena, que é a meditação, e você começar a perceber o que você tem dentro de você quanto a crenças que te limitem, quanto a não são somente crenças, mas sobre a sua vivência, a sua história de vida. O que te trouxe essa insegurança? E de repente seja um momento de você ressignificar aquilo e ver que aquele medo que você tinha, né, da rejeição, medo de não ser aceito, era uma coisa da sua criança. E hoje em dia você é adulto. E como adulto você acolhe essa criança. Fala, o que esse medo quer dizer para mim? O que esse medo representa para mim? E aí você vai ver que nessa conversa você vai conseguir abraçar esse medo e ressignificar. Assim como a gente fez com a tristeza. Se você não viu o meu vídeo quando eu falei da tristeza, alegria, que é importante você abraçar a tristeza, hoje eu digo que é importante você abraçar o seu medo e encarar ele como parte de você e ressignificar isso tudo. Então eu gostaria muito que vocês pudessem colocar aqui abaixo para mim o que vocês acham em relação a medo, se vocês têm algum deles. Eu consegui vencer o meu medo de cachorro, consegui vencer o meu medo mais ou menos de barata. Hoje em dia eu consigo espirrar o inseticida, não corro, não fecho a porta. E aos poucos a gente vai se libertando. Então, nesta dualidade, né, que não é bem uma dualidade, mas do medo à coragem, é você falar assim, se dá medo,
É normal você ter medo, mas você enfrenta esse seu medo com coragem e faz as coisas. Coloque o coração naquilo que você quer fazer de objetivo para a sua vida, né? Das coisas não palpáveis. Tem vontade de mudar de emprego, tem vontade de mudar de país, de mudar de cidade. Enfrente esse medo. Veja que não é do ato em si que você tem medo. Você tem medo talvez da consequência. Então você pondere. Por quê? O que pode te acarretar aquilo? É importante diferenciar o medo e a fobia. Sim, a fobia é mais intensa do que o medo. Porque tanto no pânico como na fobia, as reações químicas do corpo são exageradas. Quando a gente fala de medos, todo ser humano tem medo. Quem respondeu na enquete para mim que não tem medo, eu vou falar, imagine você numa situação que você está na rua e de repente você vê um leão. Se você não tiver medo, você vai ficar ali e o leão vem e vai te comer. Então o que é ter medo? O seu corpo vai produzir um efeito químico que vai te fazer fugir. Agora, o que acontece na fobia e no pânico é que essa reação química, ela é exagerada. Ela vai além dos limites, né, tidos como normais. E se o seu corpo ele está produzindo essas partes químicas, né, os moderadores químicos, além do limite considerado normal, é a hora de você procurar uma ajuda médica. E não ter receio de procurar. É que o ser humano ele é esquisito. Porque se você tiver com seu colesterol alto, você faz um exame de sangue, o médico fala, você está com colesterol alto, você precisa tomar medicamento, você não fica receoso de tomar. Se você tiver com diabetes e o médico falar que você precisa tomar insulina, você não vai ligar. Agora, se você está com pânico, você tem fobia, parece que a pessoa tem uma vergonha de notar que o corpo dela está produzindo certos efeitos químicos que precisam estar equilibrados. É somente isso. A fobia é algo fora do normal. Eu falaria, Valdir, a gente fala os índices, né, considerados normais, né? Porque na verdade é o corpo ainda com aquelas memórias genéticas de povos antepassados, porque era uma descarga muito maior na época, porque ele precisava de muito moderador químico para poder ter energia para correr, para subir a árvore, para poder fugir, né? Então seria realmente esse equilíbrio para poder colocar nessa normalidade que a gente chama, né? Qual é o índice normal? Então existem os médicos que estudam a normalidade entre o que é medo, o que é fobia, o que é pânico, né? E de certa forma, se aparecer alguma cobra aqui, eu vou entrar em pânico. Porque uma cobra eu sei que ela pode me picar, se ela for venenosa, ela pode me matar. Então, logicamente que o pânico todo mundo tem. Agora tem que ver pânico do que, né? Se não tem um leão. Eu não preciso ter pânico de algo menor, como uma barata, por exemplo. Nesse documentário que eu assisti, que eu falei da aula que eu dava, existia uma mulher que ela tinha pânico de sair de casa. Ela acabava ficando presa dentro de casa. E com essa fobia que ela tinha, ela não conseguia sair para nada. Então nessa hora que a ajuda médica ela é muito benéfica. E o que vai fazer? O psicólogo, juntamente com o psiquiatra, ele vai fazer com que este grau de medo, que pode ser de um medo leve até um pânico, ele consiga estar equilibrado. Então uma pessoa que está em pânico, ela vai começar a baixar o nível do medo dela, até ser um medo que ela consiga conviver, né? Gostaria só de lembrar que eu não sou médica,
Eu estou falando aqui das polaridades para poder trocar o mindset, rever crenças e a gente poder buscar a nossa própria luz através desse termômetro entre as polaridades de ingratidão, gratidão, entre intolerância e tolerância, e hoje falando entre medo e coragem. E querer dizer para vocês que a gente não deve ficar paralisado na vida com os nossos medos. A gente deve enfrentar cada medo com a coragem. E se a gente precisa de ajuda médica para enfrentar isso, sem problema algum, que a gente enfrente esse medo de encarar o médico e tomar medicamento se for necessário, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Mais uma vez aqui o meu troféu determinação. Enfrentei todo o meu medo de fazer a minha primeira viagem sozinha para outro estado e enfrentei esse medo, que era um medo meu. Puxa, vou viajar sem ninguém da minha família, ir para o aeroporto, pegar bagagem, fazer check-in. E olha lá, gente, determinação. Consegui. Então um beijo para vocês e eu vou voltar ainda para falar de mais polaridades, mais dualidades, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.